Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a doutora Daniele Azevedo com um tema fantástico, negociações coletivas e a reforma trabalhista. Dani, obrigado de novo por você ter vindo, pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente aqui do programa. Se apresente, diga quem você é para os nossos telespectadores saber quem é esta grande advogada. Rica, eu te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês, né? Estivemos juntos em novembro do ano de 2017, quando a legislação aí da reforma trabalhista entrou em vigor. A gente estava com um cenário naquela ocasião e passados aí os primeiros meses pós início da legislação em vigor, muita coisa já aconteceu, né? Muita evolução veio aí com relação que nós vamos discutir. Legislação. E é fundamental realmente essa iniciativa de levar, principalmente para os empresários, esse recado da importância de se conhecer essa legislação e ter uma boa gestão com relação à questão trabalhista nas empresas. Como é que está a reforma trabalhista, primeiramente, passado esse tempo? Como é que os empresários... Eu sempre te ponho na fogueira, mas é que você tem capacidade, é fácil de responder. Os empresários esperaram muito por isso, né? Todos, nós, sem exceção, acho que vocês também, esperamos muito por isso. Veio a reforma. Eu não sou advogado, enxergo de um outro jeito, que as coisas estão paradas, não caminharam como se estavam esperando, né? Até os processos de contratações, uma série de outras coisas, da forma como eram. Então, como é que ficou isso daí? Qual é a sensibilidade dos empresários que eles estão enxergando isso? E como é que a gente espera lá para frente? Coisa simples para você responder. Tranquilo. Como sempre, bastante tranquilo, porque o tema é um tema tranquilo, né? Não, o que eu posso dizer é que, de fato, houve, num primeiro momento, uma insegurança jurídica muito grande, principalmente em razão de vários posicionamentos que foram colocados aí em mídia, até por instituições aí, Justiça do Trabalho, magistrados, Ministério Público, entidades laborais. Então, teve uma repercussão num primeiro momento, falando muito de forma contrária à implementação dessa legislação. É fato que, em razão da quantidade de coisa nova que essa lei trouxe, né, para o nosso ordenamento jurídico, é necessário um tempo de acomodação. Mas o que é fundamental é que, de fato, os empresários, os advogados que lidam com essa matéria, as entidades que representam empresas e também empregados, tenham um profundo conhecimento disso e, de fato, façam a coisa acontecer. O tempo vai passando, a gente percebe que algumas sentenças começam a ser proferidas, né, levando em consideração já a modernização trabalhista. Existe, sim, aspectos que ainda trazem um pouco de insegurança jurídica, justamente por não ter um posicionamento consolidado com relação a todos os temas, mas eu vejo que é uma questão de tempo, é uma questão de empenho, é uma questão de entendimento e de consciência, acima de tudo, na minha visão, dos empresários, porque eles estão com uma ferramenta muito bacana em mãos quando a gente fala em ganhos de produtividade e de competitividade, quando você aplica a reforma trabalhista de uma forma adequada e faz a gestão do risco trabalhista. Vou fazer uma pergunta a você que o empresário fez a mim. Eu falei, vou perguntar a quem conhece, que eu falei que eu ia falar com você. Você acredita que aquela coisa que o funcionário sai da empresa hoje e amanhã vai para a Justiça do Trabalho, que se tinham vários advogados que faziam isso, independente de qualquer coisa, isso vai diminuir porque, pelo que eu entendi, hoje, agora vai a pergunta do leigo. Se eu entrar na justiça e eu perder, eu respondo. Eu já vi algumas coisas nos jornais, alguns grandes bancos acabaram ganhando até dos seus funcionários. Se a tendência disso é diminuir, porque antigamente você se sentia mandado embora, você falou, eu vou descontar em alguém e mandava para o dono da empresa. Então, se isso, a tendência é diminuir mesmo, essa história do eu vou para a Justiça do Trabalho, e o que se espera disso? Nós já temos aí, sim, números, né, que foram inclusive divulgados em mídia com relação à diminuição do ingresso de ações trabalhistas e muito vem se discutindo, bom, será que diminuiu o número de ações trabalhistas porque está sendo impedido o profissional de acessar a justiça, de buscar os seus direitos?
e essa é uma corrente, né, daqueles que são contrários à modernização trabalhista, mas o que a gente entende e o que a gente vem percebendo desse movimento é que, na verdade, tem mais responsabilidade na hora de pedir. Né? Justamente porque agora, havendo o que a gente chama de uma lide temerária, aquilo que você entra na justiça sabendo não ser devido, mas coloca lá um item daqui, outro item de lá, isso aí agora traz uma responsabilidade, inclusive pecuniária, para aquele que reclama de forma, não vamos falar indevida. Então vamos chamar assim, a Justiça do Trabalho daqui para frente é para o que tem direito, imagino eu. Porque antigamente a gente tinha, você sabe, conhece melhor que eu, as pessoas entravam, brigavam, como eu acabei de falar, com o patrão, o dono, se o nome queiram dar, vou pôr ele na justiça e inventava um monte de coisa. Então acho que isso hoje vai equilibrar um pouco. Como é que ficam agora, outra perguntinha boa, os sindicatos patronais e de empregados? Porque eu quero a sua opinião que deixe bem claro, porque acho que eu quero que você responda, dê a sua sugestão, sua opinião, que eu acho que é importante ali ao nosso telespectador. Como é que fica isso? Porque a gente sabia que existia antigamente um debate muito grande, que se ouvia nos jornais, revistas, greves para fazer e tal. Bom, hoje o mercado mudou muito, as pessoas estão sendo mandadas embora, porque o mercado não está bom, e mesmo com essa nova reforma trabalhista, o que tem de bom para o lado do sindicato do funcionário e do sindicato do patrão, vamos chamar assim, patronal. Vamos fatiar um pouco a conversa, né? Eu penso que, qual que é a grande sacada da coisa? A premissa básica, a construção dessa legislação vem em cima daquela questão do negociado prevalece sobre o legislado. Então, a negociação coletiva, seja a convenção ou o acordo coletivo, prevalecendo sobre a legislação, isso traz uma responsabilidade, uma valorização muito grande para esse instrumento e para essa conversa. O que é fundamental, e aí trazendo uma pitada, talvez, para essa nossa conversa, em razão da mudança com relação às fontes de custeio dessas entidades sindicais, seja patronais ou laborais, exista aí um momento ainda de acomodação, né? O que eu percebo, e aí entrando bastante no tema da nossa conversa, que é de negociação coletiva, o que eu percebo, e esses números inclusive foram colocados em mídia, houve um recuo de 29% do número de instrumentos coletivos registrados no sistema mediador do Ministério do Trabalho, né? Isso significa dizer que o que está acontecendo é que não está se fechando esses acordos? Pode ser que sim. Mas então isso está sendo judicializado? Está indo muito dissídio coletivo para se discutir, para o judiciário resolver? Acredito que não, porque os números também mostram que houve, na verdade, não houve um número de proposituras de dissídio coletivo como nos anos anteriores. Então, é uma maior responsabilidade na hora de se conversar a respeito daquilo que vai reger a relação do trabalho. E considerando essa pitada que eu havia citado com relação à questão das fontes de custeio, o que mais fica evidente é que agora é a hora, efetivamente, de se mostrar a que veio. Seja o sindicato que representa os trabalhadores, seja aquele sindicato que representa as empresas, né? A gente tinha um jargão que a gente brincava muito, eu não pago o clube que eu não frequento. E eu preciso ver valor naquilo, né? Então, é o momento de se buscar o associativismo, de se valorizar o associativismo e de se trazer uma consciência maior para o empresário da importância da atuação conjunta. Isso é fundamental, Rica. Você acha que os sindicatos patronais agora, como é que eles vão se enxergar com essa queda de receita muito grande? A gente estava até conversando num programa atrás sobre o núcleo de jovens empreendedores, falando sobre sucessão até da empresa e sobre a parte dos sindicatos, porque os pais gostam, né? Se sentem bem, mas os filhos não querem participar. E de repente vem essa queda enorme que você não tem arrecadação. Como é que os sindicatos vão se enxergar? Vou falar dos patronais, que eu sei que é uma grande experiência sua. Vão se enxergar com isso e podem se preparar para frente? É hora de se reinventar, né? É hora de realmente rever tudo aquilo que culturalmente, historicamente se construía, né? E trazer, eu falava e continuo trazendo muito esse conceito da questão do clube, né? Então, se
se as empresas estão se modernizando, se as empresas estão fazendo essa troca natural de gestão, por que não nos sindicatos? É preciso renovar, é preciso trazer ideias novas, é preciso buscar aquilo que é valor efetivamente para quem eu represento. Talvez muitos dos sindicatos patronais ainda não tenham se dado conta da grande oportunidade que é para se aproximar da empresa. A valorização da negociação coletiva traz uma responsabilidade muito grande na hora de se verificar aquelas normas há muito tempo negociadas, muitas vezes o que a gente fala é mais do mesmo, né? E, de fato, travar um processo negocial maduro, novo, empreendedor, inclusive para se revisitar aquilo que já não faz mais sentido ter num instrumento coletivo. E agora, um ponto também que é fundamental é que, com a valorização da negociação coletiva e o acordo coletivo de trabalho prevalecendo, inclusive, sobre a convenção, acho que na oportunidade anterior a gente falou um pouco sobre a diferença, né, do acordo e da convenção, as empresas podem buscar os sindicatos de trabalhadores para negociar individualmente condições para os seus empregados. E aí fica o X da questão. E o sindicato patronal? Ele precisa se reinventar, ele precisa se aproximar da empresa, ele precisa mostrar valor para a sua base de representação, ele precisa necessariamente dizer a que veio. E é hora da mudança. Rica, eu não tenho dúvida que agora é uma hora importante nesse momento das relações. Eu enxergo assim, vou te fazer a última pergunta, como o nosso tempo está acabando, se pudesse ficava 3 horas aqui com você. Eu, particularmente, enxergo que eu acho que vai ser um divisor de águas isso, porque eu acho que o sindicato dos funcionários, né, dos empregados, o sindicato patronal, não vai ter mais aquele quem é melhor que o outro, eu ganhei, eu diminuí o seu salário, eu enxergo isso. Eu acho que com essa nova legislação trabalhista, essa nova queda de arrecadação, vão fazer com que eles se entendam um pouco melhor, né? Tem sindicatos que são mais persuasivos, eu não vou entrar no mérito. Mas eu acho que isso, talvez, eu estou colocando a minha opinião, não sei qual é a sua, até para encerrar. Como é que você enxerga? Eu enxergo que isso talvez vá unir mais, entendeu? E não vá prejudicar o trabalhador. Muito pelo Porque contrário. antigamente as pessoas só queriam, o trabalhador, o empresário falava, estou sendo prejudicado. Fazia o funcionário falava, estou sendo prejudicado. Isso. Eu acho que agora vai unir um pouco mais. Mas essa é a minha opinião, eu queria ouvir a sua para a gente encerrar aqui. Eu concordo com você no sentido de que essa legislação trouxe, na verdade, a promoção do diálogo. A facilitação do diálogo no momento em que valoriza a negociação coletiva. E aí, para encerrar, eu acho que vale a pena ficar um recado, Rica, no sentido da importância de que as empresas se unam, tenham uma visão efetiva da gestão do risco trabalhista, façam um planejamento importante para o seu negócio para ganho de competitividade e produtividade. Penso eu que essa é a hora de se ter uma visão setorial e o sindicato patronal é a ponte que faz isso acontecer. Né? Ele tem que ser o verdadeiro articulador dessa conversa, desse diálogo e dessa intermediação das diversas visões dos diversos setores na busca de um ambiente de negócio melhor quando a gente fala da questão trabalhista. Porque perfeito, eu só vou acrescentar aqui, porque eu acho que as pessoas têm que entender que um depende do outro, né? Eu dependo do funcionário para trabalhar, para me dar o resultado, e o funcionário depende daquilo para ter. Então não adianta eu dizer que eu sou melhor ou pior, porque se eu não tiver empresa, não tem funcionário. Se eu não tiver funcionário, não tem empresa. Então acho que por isso que eu tinha falado aquela ideia assim de que eu acho que as coisas vão começar, não sei se imediatamente, mas vão ter que se arrumar. Dani, muito obrigado, de coração, obrigado por tudo. Você vai voltar mais vezes. Com certeza. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima, se Deus quiser.